Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou Eline, do capítulo Minas Gerais, da Associação Brasileira de Psicomotricidade. Nós temos apresentado a vocês, desde outubro, através dessas lives, desses vídeos, dessa programação, as formações brasileiras em psicomotricidade. Já apresentamos 9 formações, com a do Marcelo, de hoje, e foram 4 em outubro, depois mais 4 em novembro. 2 dessas apresentações foram reeditadas, não, foram transferidas para agora fevereiro. Então, hoje é o dia da apresentação da formação ION, do psicomotricista Marcelo Antunes, que é o nosso vice-presidente da Associação Brasileira de Psicomotricidade. Ele vai ter a palavra a partir de agora. Nós faremos um momento de escuta, né, com o objetivo de entendermos mais de perto, mais ao vivo, os objetivos, a história, as bases teóricas da formação, e fica a cargo do Marcelo essa apresentação, e logo após a apresentação nós iremos abrir um tempinho para umas perguntas, um pequeno bate-papo, uma pequena conversa, e em seguida encerramos. Só lembrando que ainda temos mais 4 formações a serem apresentadas, que vão entrar pelo mês de março adentro, à frente, melhor dizendo. Então, Marcelo, seja bem-vindo, estamos ansiosos para escutar as ideias, as linhas, o desenho, a prática e a parte teórica da formação ION. Com a palavra. Então, Eline, eu fico muito honrado, agradecido, primeiramente, a presença de cada um de vocês que aqui estão presentes, né? Sobretudo, agradecer ao Capítulo Mineiro de Psicomotricidade por esse investimento no conhecimento, em agregar os formadores para que os mesmos possam apresentar suas bases teóricas, sua prática, seu processo formativo, né, a partir da concepção de um tripé, né, que é teoria, prática vivencial e o aprofundamento supervisionado, né? Isso, para mim, é muito honroso. Eu venho de uma psicomotricidade de base com a professora Marta Lovisaro, a quem eu devo todo o meu processo de introdução no pensamento psicomotor, né? Uma mestre a quem eu sou muito grato na minha história como psicomotricista. Foi a partir dela que eu iniciei minha trajetória dentro da psicomotricidade e dei continuidade por muitos anos, né? Foi minha supervisora, trabalhos dividindo grupos de estudos, grupos de estudo, grupos de terapia psicomotora, e me sinto muito honrado pela minha trajetória, né? E também toda a minha dedicação no campo da psicomotricidade dentro do âmbito político, na Associação Brasileira de Psicomotricidade, a qual participo já exaustivamente há 4 gestões, né? E colaborando aí com essa ciência tão bonita, que transforma a vida de muitas pessoas. Sou muito honrado a tudo que a psicomotricidade tem me proporcionado, esse legado imenso, né? Meu trabalho como formador, a responsabilidade que isso traz para mim como ser humano, porque formar pessoas
exige do formador um grau de humanidade, um grau de sensibilidade tamanho, né? Afinal de contas, nós lidamos com histórias de vidas, lidamos com percursos subjetivos que atravessam a relação teórica. Então, a cada dia que eu trabalho com o grupo e a cada dia que eu vivo a minha vida, isso para mim é uma responsabilidade tamanha, né? Dirigir um curso, formar pessoas com ética, valores, em respeito à família, em respeito à humanidade, em respeito às relações afetivas leves, são todos esses e outros atributos que me aproprio na qualidade de humano e que, de certo modo, detém um saber teórico, um saber prático e um saber humano, né, que me permite, me autoriza, né, a trabalhar com vidas. Então, eu sou muito grato à psicomotricidade por isso. Tá? Bem, o projeto epistemológico da formação parte da ideia inicial de tempo, né? Então, tempo, o nome Aion é um tempo suspenso do tempo cronológico, um tempo da infância, né? É um tempo da infância do tempo. Inicialmente foi pensado por mim a partir de Heráclito de Éfeso, né? Um pensador da natureza, nem um filósofo, era um pensador, e a quem eu muito me aproximei da sua construção para pensar a ideia de tempo. E esse tempo eu encontrei o conceito de Heráclito no fragmento 52 das suas obras, dizendo que era um reinado de criança, né? Um tempo cuja gênese desse tempo é a infância. E isso é um tempo que muito me agrada, porque na prática psicomotora a gente faz uma suspensão do tempo cronológico para entrar num tempo do ínfans, o tempo de uma infância, o tempo, e é um tempo atemporal, é uma expressividade atemporal, onde no processo diacrônico não há presente, passado, não há passado, presente e futuro. É um tempo só, é uma diacronia entre passado, presente e futuro. É uma linha, como Henri Bergson pensou, é uma flecha do tempo que tem uma duração. Essa duração é um tempo único, suspenso do tempo cronológico, que é o tempo onde acontece o setting psicomotor. É um tempo atemporal, suspenso do tempo cronológico. Então, inicialmente, no processo formativo, a gente convida os formandos a experimentar esse tempo, essa temporalidade, tá? Essa temporalidade cuja a expressividade, né, a espontaneidade, a expressividade do movimento é a base, né, dessa linguagem que a gente trabalha. E assim eu vou trazer um pouco do histórico da formação para vocês. Vou aqui compartilhar. Tá? Então, a formação Aion, ela tem sua base teórica, né? Inserida nesse processo formativo, é um processo formativo e autoformativo. Ela se divide em duas vertentes hoje, seria a parte educacional e a parte clínica, então ela tem um perfil acolhedor, sensível, afetivo. A formação é movida por um espírito criativo. Então, essa tríade na qual o sentir, pensar e agir está comprometido com a formação ética, pessoal e profissional, né? Na capacitação e formação do psicomotricista, com o intuito de investir no autoconhecimento, buscando valorizar as competências e habilidades formativas do formando ou da formanda no âmbito da prevenção, profilaxia e terapia. Seriam as 3 bases da formação. A gente atua tanto na profilaxia, na prevenção, na profilaxia e na terapia, né? Permitindo atuar nos estágios primários e secundários dos planos de saúde,
da educação, né, da saúde e da educação do bebê ao idoso, né, no qual diz respeito ao trabalho, a formação clínica da AIO, ela tem como pré-requisito o módulo educacional, então todos os formandos que vão para a clínica da AIO, eles precisam ter o módulo educacional como base, então são todos oriundos de universidades ou pós-graduações no âmbito da psicomotricidade, ou de oriundos de outras formações, tá? Mas sem ou experiência psique, sempre nas entrevistas eu tenho pedido, né, que tenham essa experiência psi, né, psicólogos ou pós-graduados, pós-graduandos com conclusão de curso na área da psicomotricidade, tá? Então, geralmente são turmas pequenas, tá? O módulo educacional, antes de entrar no módulo, eu vou falar um pouco do projeto epistemológico da formação, para vocês entenderem um pouco mais. Então, eu dividi a formação em 4 eixos teóricos, sobre os quais a formação AIO de psicomotricidade se fundamenta, né? Então, assim, eu tenho uma formação, sou psicomotricista, fisioterapeuta de graduação, psicomotricista, tenho formação em psicanálise, né, básica, de 4 anos no corpo freudiano, e fiz um curso de formação também em análise reichiana. Então, a minha formação ela tem um olhar da psicanálise, tem uma profunda conexão com Freud, Winnicott, né, Daniel Ster, François Doutor, e tem uma conexão com Reich também, com a formação reichiana. Então, assim, eu divido esses 4 eixos teóricos na psicanálise, na psicoenergética, na filosofia vitalista e fenomenológica e na ontologia do ínfimo, que é um conceito que eu criei para a formação AIO. Isso é um conceito inédito dentro da formação, tá? Então, na psicanálise, nós nos orientamos de modo singular e original a partir das abordagens freudianas, winnicottianas e reichianas. São todas abordagens que eu trabalho. Então, sobretudo, Freud da primeira tópica, que é o Freud pulsional, da metapsicologia, teoria da libido, né? Esse Freud mais pulsional é um Freud que me agrada muito também, tá? Então, a formação ela trabalha com 2 paradigmas, tanto o paradigma pulsional freudiano, a partir da teoria da libido, com a lupa winnicottiana sobre a pulsão de vida, né? A pulsão de vida, e também a lupa reichiana sobre a pulsão de vida. Então, toma-se como orientação na abordagem freudiana, além dos conceitos de transferência, ponta-transferência, levamos em consideração também a primeira e a segunda tópica, né? A segunda tópica, a entrada da pulsão objetal, a relação da transferência, contra-transferência, a fantasia, a relação objetal, tudo isso na segunda tópica a gente adentra também a esse paradigma pulsional e o paradigma objetal, como fundamentação teórica e prática. Além de incorporar a lógica do inconsciente. Então, nós trabalhamos com o inconsciente enquanto linguagem, tá? Então, na abordagem winnicottiana, eu valorizo a matriz do pensamento pulsional, tomando o ambiente, a afetividade, a motilidade instintiva do bebê como um processo de construção e amadurecimento. Então, no percurso do amadurecimento, a partir da perspectiva winnicottiana, tomamos aspectos somáticos, psíquicos e ambientais, como a base da integração do eu. Então, isso é fundamental para pensar o bebê, a constituição psicodinâmica do bebê e pensar as etapas transgeracionais do desenvolvimento psicomotor a partir desse olhar psicodinâmico. Então, aspectos importantes para a ideia de continuidade do tempo, vinculada à manutenção da experiência assegurada no ambiente afetivo e acolhedor, que é uma perspectiva winnicottiana. Então, a gente trabalha com hold, trabalha com asseguramento profundo, valorizamos a estrutura psicomotora bem da base, bem da estrutura básica do bebê, né, e do ser humano, do humano também no seu percurso de desenvolvimento transgeracional psicomotor.
sobretudo para a construção do vínculo transferencial. A gente trabalha fundamentalmente na transferência, um conceito básico para nós da formação AIO, o processo transferencial, na relação entre o psicomotricista e o cliente. Então, na abordagem reichiana, eu tomo um conceito de unidade funcional. Eu trabalho com a ideia de uma unidade funcional, levando em consideração tanto o paradigma funcional quanto o paradigma objetal e a teoria da descarga emocional. Então, lá o primeiro Freud, quando pensa o aparato psíquico a partir do princípio de entropia, né, causa e desordem, então o Freud já pensava ali a ideia da carga e da descarga. Então, eu pego esse conceito bem funcional de carga-descarga neurônica que Freud traz para pensar essa constituição do aparato psíquico. Então, isso para a gente é muito importante. Seguindo essa ideia, né, nós entramos no aprofundamento do que eu chamo de um eixo psicoenergético, que é inspirado na teoria da descarga emocional reichiana. Então, eu trabalho a partir do que eu chamo, que é um conceito que eu desenvolvi dentro da formação, que é chamado economia tônico-energética. Esse conceito de economia tônico-energética, economia bem no sentido freudiano, prazer e desprazer, a relação que o prazer, que essa economia prazerosa ou desprazerosa tem com a relação tônica, né? E a relação energética. Quando eu falo de energia, eu quero dizer que toda emoção, toda emocionalidade, ela está carregada de energia, ela tem uma carga energética. Tá? Tanto uma carga energética de prazer, quanto uma carga energética de desprazer. E essa carga energética, ela produz uma relação com o tônus. Então, assim, eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Então, essa psicoenergética é inspirada na teoria da descarga emocional reichiana, tomamos como orientação unidade funcional a partir da teoria da descarga emocional postulada por William Reich nos caminhos da teoria da libido freudiana. Então, seguindo os 4 tempos, que para nós é muito importante esses 4 tempos dentro do processo formativo: tensão, carga, descarga e relaxamento. Isso é muito importante, esses 4 tempos dentro das vivências psicomotoras, dentro da construção da própria formação do ser terapeuta, do processo avançado do curso, como é que o terapeuta se percebe dentro da sua estrutura psicomotora, a partir desses 4 eixos, né, que nós chamamos dessa economia tônico-energética: tensão, carga, descarga e relaxamento. E aí a gente entra com 2 conceitos que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, que é o conceito de autorregulação e o conceito de microrregulação. Então, na prática, busca-se a circulação energética presente na linguagem expressiva dos corpos. Esse processo permite que o sujeito amadureça. Esse processo permite que o sujeito amadureça a sua expressão dentro de uma perspectiva psicomotora e energética. Tá? Essa abordagem tem uma leitura da economia tônico-energética na busca pela autorregulação psicomotora. Então, é importante perceber o nível de tensão e carga emocional, descarga emocional, relaxamento, a qualidade da descarga. Claro está que, na prática, a qualidade da descarga deve ser sempre pelo princípio simbólico, né? A agressividade é um processo natural, instintivo do humano. Essa agressividade torna para um instinto, ela toma a expressividade psicomotora alicerçada na motilidade do corpo, então a gente prioriza que a nossa prática se fundamenta na dimensão simbólica. É muito importante a qualidade dessa descarga sendo uma qualidade simbólica. E a psicomotricidade nos ajuda a partir dos materiais, da linguagem pictória, do processo expressivo, né, para que a gente possa criar uma narrativa simbólica, dando expressividade a esse imaginário que muitas vezes tem uma descarga funcional no corpo, produzindo
agressividade, inclusive não simbólica, uma raiva não, uma raiva destrutiva. Então, a gente procura trabalhar nesse processo de autorregulação, permitindo que o sujeito possa organizar-se diante dessa relação com a seu próprio funcionamento, né? O seu jeito de funcionar, né? Que seria aí uma condução mais simbólica na condução da linguagem corporal expressiva. Tá? A filosofia vitalista, ela entra, sobretudo, a partir do vitalismo da vida, né? Então, eu utilizo Bergson, que é um pensador também que se pauta na ideia de tempo. Então, de Bergson, a gente, na formação, estuda a ideia de intuição, elan vital, duração, que é a duração do tempo, vida, e também na base da evolução criadora, por ser um filósofo vitalista, né? Então, dentro do vitalismo filosófico também, a gente entra nas contribuições do pensamento psicomotor, e a gente destaca o Heráclito Spinoza, que é um autor que a gente lê sempre, que fala sobre os afetos, o Nietzsche também, que fala sobre a potência. Então, nessa perspectiva vitalista da psicomotricidade, traz à tônica uma concepção sobre o vitalismo energético, incluindo o conceito de potência, noções fundamentais sobre o tempo, o corpo e o afeto. Então, tempo bergsoniano, corpo a gente lê muito por Spinoza também, afetos também por Spinoza. O Nietzsche tem um olhar também interessante dentro dessa ideia de corpo, de potência. Na fenomenologia existencial, né, na fenomenologia fenomenológica, para mim é muito importante a ideia do Merleau-Ponty, que permite um aprofundamento para abertura para os conceitos de percepção, né? Então, à luz dos fundamentos teóricos e práticos, essa interação com a parte um todo, não, que permite a compreensão sobre os modos de funcionamento perceptivo à luz de uma fenomenologia. Então, o Merleau-Ponty é muito interessante para a gente entender a relação de esquema corporal, né, de estruturação, de organização do corpo. Então, a gente também sustenta essa ideia mais fenomenológica do Merleau-Ponty, inclusive no campo da linguagem também. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas a gente tem duas palavras que a gente trabalha muito, que é a mutualidade e a dignidade, que é o restabelecimento da mutualidade e da dignidade como base do processo formativo. Formando precisa se apropriar desse processo fenomenológico na sua própria existência. Como é que foi a sua capacidade, sua relação de mutualidade, de conexão com a vida e com o outro, e o senso de dignidade, que, para mim, é uma das bases primárias do desenvolvimento psicomotor, a dignidade, o senso de dignidade. Então, esse quarto eixo teórico, que é a ontologia do ínfimo, é um aspecto fundamental da prática formativa, é um conceito da formação, Aion, né? É um conceito próprio que eu desenvolvi, então, que explica e ilumina essas pequenas percepções. Então, eu parto da ideia de uma pequena percepção. Eu sempre que o formando entra na formação, eu costumo dizer que a percepção é preciso raspar a grandiosidade das nossas percepções para enxergar o ínfimo das pequenas percepções, que é uma conexão muito voltada para o próprio corpo, para a senso-percepção, que é algo muito ínfimo da nossa capacidade descritiva de perceber o mundo. Então, a formação ela traz um convite para que o formando também raspe essa grandiosidade das suas percepções para começar a entrar nas pequenas coisas, né? No ínfimo das pequenas coisas. E aí realmente é um processo muito bacana, porque se apropria daquilo que é pequeno, que está no nível da sensação, que está no nível da percepção. É uma conexão profunda que está assentada na relação psicocinética, na relação do tônus de base, está voltado para os pequenos para as pequenas micro-regulações do próprio corpo e na relação como nós captamos essa relação com o meio. Aqui,
Isso fundamenta numa dimensão do espaço, do tempo, do ritmo, porque as bases psicomotoras do espaço, do tempo e ritmo são bases que organizam a nossa percepção. Então, o ínfimo, ele entra também na dimensão do espaço, do tempo, do ritmo, a saber que a relação rítmica, ela nasce da relação entre espaço e tempo. O ritmo, ele nasce dessa concatenação. Então, desde uma música, Escravo de Jó, jogava o caxangá. Aqui tem espaço, tempo e nasce o ritmo. Então, são processos ínfimos que vão se dando, se construindo a partir dessa estrutura da organização psicomotora, que a gente vai criando uma luz sobre esses pequenos efeitos psicocinéticos, psicotônicos, de acordos tônicos, de gramáticas corporais que a gente vai atentando a elas. É um trabalho artesanal mesmo, né? Essa apreensão focada no ínfimo, que permite o desenvolvimento das micro-regulações da experiência, que é esse conceito de micro-regulação, que é um conceito muito voltado para essa ontologia do ínfimo. É uma micro-regulação, uma sutileza de regulação que está no campo da linguagem, está no endereçamento do campo da linguagem. É um jeito de olhar, é um trejeito de se mexer, que a gente vai trabalhando nessas nuances e decodificando esses sinais simbólicos pela via corporal na relação. Então, essa micro-regulação das experiências tem um profundo contato com os sentidos que se dá à vida e ao modo como a sentimos. Então, os valores como dignidade e mutualidade, eles iluminam a estética do ínfimo. Então, é muito importante, na formação, Aion, nós trabalharmos nessa estética, né? Nessa mutualidade, nesses valores que iluminam o nosso trabalho, né? Eles estão assentados na dignidade, na mutualidade, que é a capacidade de se relacionar, e na dignidade. Então, entendemos a ontologia do ínfimo como uma abordagem filosófica do ser. Por que uma abordagem filosófica do ser? Porque ela tem uma estética, é uma estética do ínfimo, é uma estética das pequenas coisas, é uma ética também das pequenas coisas, que é uma ética sensível ao próprio corpo. Diria que o ínfimo da sensação são os afetos. Então, uma conexão profunda com os afetos e uma política do ínfimo, que é uma política, inclusive, minimalista, da própria vida minimalista. Então, se conjectura dentro de um pensamento ontológico, para mim, que é um pensamento que tem um percurso, né, e por ter um percurso próprio, tem a ver com uma ontologia, tem uma dimensão ontológica, com a lente do ínfimo, né? Então, para mim, é uma abordagem que traz a filosofia do ser. Eu me ancoro também no poeta Manuel de Barros, a quem gosto muito, sobre essa estética do ínfimo, sobre essas miudezas. Eu venho trabalhando na formação com um conceito também que é sobre as potências minúsculas do corpo. Então, as potências minúsculas do corpo são os afetos, né? E a gente precisa potencializar essa dimensão dos afetos como uma potência viva, vivificada na relação. Então, não só essa dimensão de potências minúsculas do corpo, mas também uma potência minúscula da vida. Quais são as potências minúsculas da vida? A vida tem muitas potências minúsculas. Então, é preciso raspar a lente da grandiosidade das nossas percepções para poder ir ao ínfimo das coisas, as coisas pequenas. E não entendo um psicomotricista que entre no mundo infantil, entre no mundo da criança, se ele não faz, se ele não cuida de limpar a sua grandiosidade das percepções para enxergar as pequenas coisas, o mundo das miudezas. Isso é um convite que a formação também faz para os formandos e para todos interessados no trabalho da Aion. A senso-percepção
ela tem uma conexão muito profunda para nós, né? Porque, para mim, a senso-percepção é a organização da experiência sensorial. Então, a gente apresenta o universo sensorial para o alunar, para o formando, né? Na discriminação dessas senso-percepções. É muito, muito importante para a gente, né? A própria, nas lives que fizemos, muitas lives com a Suzana, sobre o tempo das pequenas coisas, o quanto que a gente trabalha, a doutor fala dessas pré-percepções, né? O quanto que a pré-percepção é algo muito importante no processo da organização da experiência sensorial. E nós utilizamos na formação como uma base para os formandos, começar essa discriminação, iluminar essas experiências da prática, que inclui os modos de funcionamento profundos em contato com a sensação e os sentidos, né? Que os contatos da sensação, contato com a sensação e os sentidos seria as significações, que constituem a base das pequenas percepções. Então, é um pouco o processo dos 4 eixos formativos da ION. Tá? Aqui é organizado o curso, né? Ele tem 720 horas de formação. A minha ideia é, a partir do ano que vem, talvez, juntar, fazer um curso só, já está pronto, deixar um curso só. Né? Um curso só como módulo educacional e módulo clínico, perfazendo 720 horas de formação. Tá? Aqui, eu quero deixar mostrar para vocês, a gente formou, são 3 turmas já formadas de módulo clínico, inclusive módulo educacional, já foram para o módulo clínico e hoje estão fazendo um aprofundamento da clínica comigo. Então, já tem formandos que estão há 4 anos na formação, tá? Fazendo um aprofundamento da clínica. A gente tem uma iniciativa belíssima, que é o CAP-AIO, que é o Centro de Atenção Psicomotora da AIO, né? Esse CAP-AIO, ele, durante a pandemia, nós fizemos 2.000 atendimentos, durante 1 ano e 2 meses, fizemos 2.000 atendimentos, todos os atendimentos com supervisão. Foi um projeto que eu chamei de orientação terapêutica, nós chamamos de orientação terapêutica, e foi assim bastante rico. Ajudamos muitas pessoas durante esse processo pandêmico, em conflitos, em perdas, lutos, pessoas com extremo sofrimento, e eu quero agradecer às alunas, às formandas que participaram desse projeto do CAP-AIO. Assim, sou extremamente grato a todas elas, a Liliane, a Vera, a Cíntia, enfim, eu vou estar mostrando para vocês aqui a Liliane, a Adriana, a Cíntia, a Tati, né, Vera Andrade, Patrícia, foram pessoas que estiveram conosco nessa primeira turminha da AION e que, com certeza, trabalharam muito no CAP-AIO. Tivemos muitas supervisões em altas horas para dar conta de tudo esse processo. Então, assim, com muita alegria que eu falo desse projeto também, do CAP, né? Fora a jornada de formação, o curso tem sempre, no final do curso, a cada semestre, a gente tem, por exemplo, os módulos da formação, que vou apresentar aqui para vocês. Os módulos, por exemplo, o módulo educacional, eu sigo com a contextualização histórica da psicomotricidade, então aqui eu falo, inclusive eu utilizo um texto da Regina Morizot, bem bacana. Aí eu já entro no ciclo psicoenergético, que é um ciclo que eu construí, né? Eu construí uma base de um ciclo psicoenergético da formação. Aí entro na ontologia do ínfimo, que é esse conceito que eu trago, exploro esse conceito dentro do percurso formativo, aprofundo ele, que eu acho que é algo inédito da própria formação, algo que eu criei,
dentro da estrutura formativa, então ele está dentro da estrutura das bases curriculares do curso. Então, aí tem os aspectos psicomotores do sistema nervoso, o estudo sobre esquema e imagem e o seminário da formação. Todos eles entrelaçados com a formação corporal do psicomotricista. Depois, na educação psicomotora, a dinâmica do brincar, né, o jogo psicomotor, a ideia da escuta polifônica, que é um conceito também que eu trago, né, dentro da psicomotricidade, um conceito que eu desenvolvi, que é uma escuta polifônica, uma escuta polifônica, né, uma escuta corporal, de uma polifonia corporal, mas também uma escuta polissêmica, porque tem uma dimensão de uma significação nessa escuta. Então, o estudo sobre a ontologia do ínfimo, que é esse conceito que eu trago na educação psicomotora, então a elaboração do espaço psicomotor, o setting psicomotor, a linguagem dos materiais, o seminário da formação e a formação corporal do psicomotricista. Aqui sempre tem uma jornada da formação que é aberta aos alunos, ex-alunos, é uma jornada aberta ao público, né? Também. E espero que seja presencial agora em 2022. Com certeza será. O módulo clínico tem as bases também, aprofundamento do ciclo psicoenergético na clínica, é um olhar diferenciado, aspectos psicodinâmicos da clínica psicomotora, então eu trabalho com a transferência corporal dentro da clínica psicomotora, aprofundo também os estudos sobre a ontologia do ínfimo, a escuta polifônica dentro da intervenção da clínica e as concepções sobre a clínica psicomotora, né? E aí, de novo, o seminário da formação, a formação corporal do psicomotricista, entrelaçando o workshop no sítio também, um sítio onde eu tenho morada também, e também na cidade. O sítio é um espaço também para o trabalho psicomotor da AIO. Lá temos um salão para o trabalho, para o aprofundamento da formação corporal do psicomotricista. Isso vai se dar bastante pós-pandemia, porque acredito que a relação com o ambiente natural, a relação do grupo dentro de uma proposta com a natureza, para mim, é fundamental. O sítio foi criado com esse olhar para essa proposta também. Dentro das intervenções clínicas, então, tem a intervenção clínica, os aspectos psicodinâmicos, que são os aspectos da psicanálise, voltado para a clínica psicomotora. Eu faço um aprofundamento desse ciclo psicoenergético dentro da clínica, construção do set psicomotor, aspectos clínicos de esquema e imagem, manejo da transferência e da contra-transferência, que são aspectos importantes dentro da clínica. E aí eu também estou terminando uma formação em trauma, né, em CE, que é experiência somática, e eu introduzo também uma introdução sobre a clínica do trauma em psicomotricidade. Tá? E aí o acompanhamento do estágio supervisionado dentro da clínica social da formação. Eu agora todas as turmas têm estagiários, né? Então eu nunca estou só, cada turma tem sempre 2 estagiários da própria formação, todo grupo está junto comigo nessa empreitada. Então nós temos o que eu chamo de monitoria, tem os monitores das turmas. Então no módulo educacional tem monitores, no módulo clínico tem monitores, sempre monitores que já passaram por esse percurso por esse percurso formativo. Então, também aqui, né, a formação corporal também do psicomotricista e a formação do terapeuta, que seria o último módulo do curso de clínica, que aí seria o aprofundamento de estudos de caso clínico, avaliação e intervenção, a formação pessoal assistida, a partir da análise da supervisão de grupo, seminários da formação corporal do psicomotricista e a jornada da formação. Tá? Aqui tá os 4 eixos também formativos da formação. Então, todos eles no site da AIO, para quem quiser acompanhar, quem quiser ver, está tudo lá. Aqui são os movimentos da formação. Então, depoimento dos formandos, o que eles acham da formação. Né? Então, assim, uma riqueza muito grande, né? Os depoimentos dos formandos, porque eles é que podem dizer
sobre como é a formação, o que eles acham da formação. Seria muita presunção da minha parte, mas está aí os depoimentos dos formandos. E aqui, jornada das formações, nós já tivemos 3 jornadas até então, né? Eu vou pedir para o Fred passar a segunda jornada para a gente. O Fred, eu vou compartilhar aqui. Essa é a segunda jornada. Essa foi uma jornada que a gente fez na pandemia. Lindas. Esse mineiro é bom. Então, esse grupo, um minutinho. Esse grupo é um grupo, foi a jornada da formação, né, final. Eu queria ver aqui uma coisa, deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um minutinho. Ah, tá. Eline, só um minutinho. Desculpa. A gente poderia, talvez, já pensar em começar a fechar a fala do Marcelo para ter tempo para alguma pergunta. Sim, né? sim. Eu só queria... ele está procurando uma coisa. Eu queria... Porque a última jornada, eu queria mostrar para vocês que foi a última jornada agora que a gente fez, foi há pouco agora, foi a terceira jornada da formação, que foi essa aqui, queria passar.
a gente ver, depois eu abro para a gente... Marcelo, você pretende mais um... Não, aí fechou. Ok. As estrelas... Ótimo. Cá, vem cá. Pai, choveram elas? Pai. Choveram elas? Quem é essa lindeza aí, Marcelo? Do seu lado? É minha filha, Marina. Marina. Então, Marcelo, Valeu. Parabéns. Obrigado. Tem umas perguntinhas aqui, acho que a única pergunta é uma pergunta... Perdão. Tem um microfone aberto, acho que é da Daniele, uma criança falando. É o Marcelo, é a filhinha dele. Não. Não? É um microfone aberto, de uma criança pequena. Bom, eu estou vendo aqui, boa noite para todos, imagem linda, lindo projeto. Tem uma perguntinha, a formação é presencial e online? E o local né, onde que é feita a formação presencial? Uhum. Tem perguntinhas, acho que não. Eu gostaria de te falar o seguinte... Claro que está aberto para perguntas, se quiserem fazer pelo chat, por favor, se não, levanta a mãozinha aí para pedir a palavra. Mas eu quero te falar, Marcelo, o seguinte, você, né, confessou que é um apaixonado pelo Manuel de Barros, isso é muito bom para nós, mineiros. Mas, em relação à sua proposta de formação, fui acompanhando cada palavra, cada texto, cada imagem, e me chamou a atenção, o que ficou destacado para mim, é que, através do conceito que você vem desenvolvendo, né, porque acredito que não está terminado, você vem desenvolvendo, sobre a ontologia do ínfimo, esse conceito é que me parece que traz a coerência toda da sua proposta de formação. Né? Porque você fala dos seus conhecimentos, das bases teóricas, epistemológicas, dá para ver por onde você caminhou, passou, estudou, queimou pestana, etc., mas ao formalizar, né, porque é um objeto formal abstrato, né, o conceito de ontologia. Ei, Marina,
de ontologia do ínfimo, Sim. Isso, para mim, me deu isso que ficou mais forte, e é mais importante, Sim. é a coerência do seu projeto. E olha que bacana que você fala, né? Está até entre aspas aqui. Raspar nossa grandiosidade para que emerjam minúsculas percepções. Isso nos transporta no tempo, no espaço, né? No mínimo da coisa, do sensível, do ser, da essência do ser. Então, para mim, você faz um tratado sobre o narcisismo, que é o que nós todos, sim, desculpem meus colegas, mas eu me incluo aí, nós todos, psicomotricistas, precisamos, né? Trabalhar nossa grandiosidade, nosso narcisismo, e com isso, com esse conceito, você entra no que a gente estava comentando na semana passada, com a Sabrina e o Ricardo, sobre a necessidade de uma psicomotricidade brasileira. Então, ao fazer isso, ao desenvolver um conceito, como eu sei que tem vários colegas que também fazem esse trabalho, a gente pode caminhar agora mais juntos em direção a uma psicomotricidade brasileira, claro, com as suas diferentes dimensões, né? Mas ir elaborando, né? Porque é fundamental essa questão do narcisismo, que é o que tem a ver com as minúsculas percepções e a grandiosidade. Obrigada, estou muito feliz, né? Achei de uma coerência brutal e sensível ao mesmo tempo. Está aberto, gente, para quem quiser falar, por favor. A Suzana, uma vez a Suzana falou assim, coisa pequena é para coisa grande. Não que eu seja grande, não que eu seja grande, mas eu parto da ideia, assim, que a grandiosidade da percepção, ela não está no grande, ela está no pequeno. E polir as lentes das percepções para enxergar o pequeno, as potências minúsculas do movimento, da vida, isso é a arte do psicomotricista. Sim. Que combina muito com Merleau-Ponty, né? Isso é a arte do psicomotricista, é raspar as percepções para ir no mínimo, no ínfimo da sensação, no ínfimo da percepção, para encontrar a essência, o sentido. Exato. Isso eu me fico emocionado, porque isso, para mim, é muito, me toca muito, profundamente, quando esses trabalhos se dão no grupo, que as pessoas começam a ir nesses lugares pequenos e aprender a descobrir como é importante entrar num tempo diferenciado, no tempo do ínfância, né? No tempo das pequenas coisas da infância. Exato. Isso. É a coerência do seu projeto. Emocionante. Nem precisa de perguntar, quer dizer, precisa, porque a gente fica curioso para saber como é que você faz isso, né? Aí já entraremos numa prática. Mas, só de você dizer, explicar com detalhes, com percepções minúsculas, nos dá essa... Você já nos dá ideia, mais ou menos, claro, de como é a sua prática. Eu escrevi uma pequena poesia, está na minha página, que eu acho que fala um pouco desse retrato que você está falando, que é assim, lendo o poeta psicanalista Rubem Alves,
entusiasta de seus textos que sou, ele é dono de um estilo literário singular, cuja eloquência de sua sensibilidade nos convida ao tema da escutatória, porque eu comecei com essa ideia da escuta, que é um conceito que eu fui criando dessa escuta polifônica, que é uma escuta do corpo, e também tem uma polissemia de significados dentro da escuta corporal. E aí eu me senti instigado para aprofundar o tema de sua escutatória, a partir do lugar de escuta como psicomotricista. Aí eu pergunto assim, seria a escutatória um aspecto fundamental que ilumina e orienta as potências minúsculas que germinam no campo das nossas práticas? As potências minúsculas que germinam no campo de nossas práticas, cuja essencialidade está na natureza de uma escuta que as torna quase que imperceptível e indizível. Seria essas potências minúsculas perfazendo uma ontologia do ínfimo em psicomotricidade? Ao estabelecer esse diálogo com Rubem Alves, sobre seu tema da escutatória, percebi que a grandiosidade de sua escuta estaria à espreita das pequenas coisas. Como diria o poeta Manuel de Barros, as coisas minúsculas, inúteis, insignificantes, servem para a matéria de poesia. Não seria assim também para o psicomotricista? Rubem Alves traz uma contribuição original em seu conceito de escutatória, cuja raiz etimológica trata de uma escuta oratória, que nasce da arte de ouvir, um ouvir com todo o corpo. Seria esse o ofício e a arte da escuta do psicomotricista? Decodificar as potências minúsculas da linguagem como um ato de escuta corporal? Assim, o poeta psicanalista Rubem Alves nos alerta para a valorização do silêncio, como uma forma de contato interno com aquilo que se ouve. Ouvir o silêncio é uma tarefa do poeta, dos poetas, psicanalistas, quiçá dos psicomotricistas. Não seria essa a atitude primeira do psicomotricista, um abridor de vazios, de silêncios, de precipitação do movimento que se antecipa à linguagem, à espreita do corpo? Tudo isso nos leva a crer que o ato de escuta é um ato polifônico, polissêmico, que germina dos corpúsculos afetivos, do prazer e do amor, vinculado às relações arcaicas inscritas no corpo. Em sua escutatória, o poeta psicanalista Rubem Alves chama atenção para a importância de saber ouvir os outros, o que nos aproxima de uma escuta que se finda nos vazios de silêncios presentes na arte de ouvir. Como as crianças e os anjos expressam pela inocência, se expressam pela inocência, seria essa a matéria viva da psicomotricidade? Talvez essa topologia angelical tenha suas origens na eternidade da infância, quiçá do tempo. O que as pessoas mais... Aí é uma poesia do Rubens, eu fecho com Rubens. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma, tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa, silenciosa escuta. E é na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros, aprendi prestando atenção. Eu escrevo isso, é de uma beleza. Beleza, uma beleza. Olha, tem uma perguntinha aqui para você, da Marilane, se você pode falar um pouquinho sobre o setting psicomotor na clínica. Mas aí um pouco mais brevemente, porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Então, assim, eu vou entrar e falar uma coisa que na educação eu falo sempre assim para os formandos, né? As pessoas se preocupam muito com o que a criança está brincando, como a criança vai construir,
a partir dos objetos, né? Eu trabalho com a expressão livre. Eu sempre digo assim, é muito importante perceber como a criança brinca. Porque o como que deve vir no bojo da pergunta. Não é o porquê, é o como, porque o como designa movimento. Então, como se brinca é tão importante com o que ela está brincando que o que ela se constrói. É no movimento, é no como, é na ação motora, é na ação psicomotora que a criança se projeta o seu próprio mundo. Então, é esse como que, para mim, no setting é muito importante, é o como se brinca. E eu parto também de uma ideia na clínica infantil que é assim, a criança não brinca com todos os brinquedos. A criança brinca com aquele brinquedo que é necessário ela brincar. Ela escolhe o brinquedo que brinca. Porque ela precisa, a partir desse brinquedo que ela brinca, projetar os seus mecanismos inconscientes nessa linguagem que se dá a partir da relação com o objeto. Então, para mim, o objeto da psicomotricidade é o objeto que a criança precisa utilizá-lo para que ela possa dar sentido à sua experiência interna, projetiva. Né? Então, é isso. É dessa forma que eu não só olho que a criança brinca, a construção final da criança, é o como a criança se expressa até a construção final. E na clínica com adulto, com adolescente, com adulto e com idoso, a gente já entra por outros processos de intervenção. Ok. Queria Tem pedir alguma pergunta? Queria pedir para as pessoas para abrirem as câmeras, para eu poder tirar uma captura de tela. Opa! É isso. E que beleza. Vamos lá. Adriana. Parabéns, adorei. Opa, obrigado. E Vera, tá, Adriana, Kátia, Marília, Dani, a Vuléu aqui também. Opa, que maravilha. Adriana, Dani. Eu quero agradecer as colaboradoras também da formação, a Kátia, a Cris, Del, pessoas também que eu convido para dar aula, Suzana, outras pessoas também, Nivaldo já convidei. Então, assim, é um prazer muito grande para mim. Muito feliz. Obrigado, viu, Eline? Obrigado. Só a Adriana e Daniele que eu não vi. Oi, Adriana. Adriana? Adriana Albuquerque. Não, não é Adriana Munaia, não. Não, Adriana Albuquerque. Não. Que está com a câmera fechada. Oi, Adriana. Eu. Dani. Nós podemos terminar daqui a pouquinho, mas antes o capítulo Minas agradece sua presença, sua fala, sua pessoa, sua sensibilidade minúscula, que traz a grandiosidade da sua proposta, da sua formação. E eu acho, e eu estou muito feliz, eu quero dizer o seguinte: o capítulo Minas, falo pelo capítulo Minas, espero que todos concordem. Nós estamos muito felizes de ter proporcionado às pessoas interessadas nas formações em psicomotricidade do Brasil a sua proposta, assim como as outras. Temos certeza de que as escolhas vão ser mais específicas. É muito frio entrar num site e ler algumas coisas, né? Nosso calor mineiro precisava disso, de trazer vocês ao vivo para falar de pertinho, explicando para a gente como que é o caminho, como que é o desenho, como que é a ideia. Obrigada. Te agradeço.
Boa noite a todos. Se quiserem se despedir, Suzana quer falar um pouquinho. Não, é só um abração grande para o grande amigo. Obrigado, Nesse Suzana. caso, não é minimalista, não. É grandioso, é uma amizade. Mas, ó, Parabéns, Suzana, Marcelo. Suzana, é Ótimo, foi é ótimo. pequenininho aqui dentro, viu? O coração fica pequeno. Obrigado, Deise. Então, boa Muito noite bom a te ouvir. todos. Obrigada a Parabéns. todos. que- Ouviu o mineiro, né? Ouviu o nosso mineiro. Sim, É o Marcelo, mineiro. Eu não Com podia ser certeza. diferente. como Com você. certeza. Tem inspiração mineira. Meu pai é mineiro. Com certeza. Que- Poesia também, né? Obrigado, gente. Beijo a Obrigada. todos. Suzana, obrigado a todos. Beijo. Boa Beijinho. noite. Tchau, tchau. Beijos. Obrigada, gente. Muito obrigada. Pode parar a gravação, Fred.